Em face da ocorrência de natureza tão íntima, que nos fez elos de interligação de dois mundos diferentes, eu entendia, e já não entendo mais assim, que Kabbalah devia ter se despedido de mim com uma inequívoca demonstração de afeto. Infelizmente, a fleumática mulher da Gali não houve por bem conceder-me as deferências finais a que eu me julgava merecedor. No entanto, após proceder a muitas avaliações do caso, admito a possibilidade de que a fria despedida não deve ter sido demérito à minha pessoa, mas comportamento psicossocial natural da agaliana. Pelo que agora me é permitido sentir e entrever, concluo que o mundo de Agali, a despeito da adiantada civilização que comporte, talvez não possua as formalidades e cortesias de civilidade que se observam entre os cidadãos da Terra. Essa é uma declaração de Nelson Tasca, protagonista de um dos casos de abdução mais conhecidos, da clássica ufologia nacional. Teve uma experiência estudada por muitos ufólogos de renome. O caso é interessante, eu vou resenhar para vocês, mas aqui eu destaquei esse trechinho aqui para mostrar para vocês que os sentimentos e afetos implantados nessas abduções às vezes confundem a pessoa. Se o indivíduo às vezes tem já uma certa carência afetiva, ou é sozinho, ou se deixa fascinar por esse estímulo hipnótico que acontece, que realmente é muito forte para que ocorra uma cópula, isso acaba às vezes confundindo a pessoa e a pessoa acha que sugere para si mesma que já teve algum relacionamento, viveu naquele planeta. Pode até ser, não estou descartando essa hipótese. Mas efetivamente existe a hipótese, na verdade, de um engano, né? Eles vêm, cumprem sua missão de forma bastante objetiva e até insensível e vão embora. Nesse caso, nem mostraram as crias, né, para o Tasca. Ela só disse que ia ter 2 filhos dele e nunca mais apareceu. Ele nunca mais teve experiência ufológica. Então, isso demonstra que a concepção emotiva, afetiva dessas sociedades pode ser muito diversa da nossa. E é isso que esse é o impacto que a gente precisa começar a compreender, entender, para quando nós nos lançarmos no espaço, no que tange a conhecer outras civilizações. Entender que eles se relacionam de modo diferente com os sentimentos, com os afetos, né? Não todos, mas uma grande parte dos que já nos visitaram. Um homem marcado por ETs, a história de Antônio Nelson Tasca, o escolhido do mundo de Agali. Antônio Nelson Tasca é um gaúcho de 65 anos, nascido na cidade de Garibaldi. Foi professor escriturário, locutor, tabelião, vereador, radialista, revisor de jornal, funcionário público e corretor de imóveis. Atualmente, trabalha como assessor técnico científico da Câmara Municipal de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, após ter sido fazendeiro em Barreiras, na Bahia. Sua experiência de abdução é considerada uma das mais chocantes já ocorridas no Brasil, tendo sido investigada por ufólogos de grosso calibre. Por conta de sua sinceridade e autenticidade, Tasca atraiu a atenção da imprensa e de estudiosos da ufologia. Ele também se submeteu à hipnose depois, mas ao contrário do que normalmente acontece, a hipnose dele acabou acrescentando muito pouco, porque ele efetivamente foi mantido em plena consciência na maior parte do ocorrido. Sinto ser necessário dizer o que vi, escutei e senti ao longo da abdução, pois este fato alterou inteiramente as bases de crença religiosa e de algumas concepções filosóficas que até então me eram caras e pelas quais eu vinha norteando a minha vida. É exatamente em razão dessas profundas alterações no meu modo de ver e avaliar a vida que, agora, não posso permitir-me a ignomínia de fugir à obrigação de, entre outras verdades, dizer a todos: os discos voadores existem. Nas primeiras horas da madrugada de uma segunda-feira do mês de abril de 1951, encontrava-me na companhia de Zeno Zanqueta e Guilherme Conte, este residente na cidade de Chapecó,
estado de Santa Catarina, e aquele falecido. Vínhamos a pé, das casas de nossas respectivas namoradas. O incidente começou em um pequeno trecho de estrada. O lugar era ermo e tinha o nome de Barrinha, porque é ali que o córrego Paiol Novo desemboca no rio Carreteiro, então em terras do município de Getúlio Vargas, e ora pertencentes à cidade de Tapejara, ambos no estado do Rio Grande do Sul. Caminhávamos de volta às nossas residências, falando sobre coisas de pouca importância, quando vimos do outro lado do rio, em terras da família de Zeno, um poderoso facho de luz. A coisa emergia do meio de um mato de árvores altas e com movimentos pendulares, projetava-se a grande altura, produzindo um efeito extraordinário e despertando-nos uma certa sensação de medo. Um pouco mais adiante, numa casinha à margem da estrada, velava-se um natimorto da família amiga de José Carlim Artuso. Pois aquela coisa começou a nos intranquilizar muito mais quando frenteamos a capela do outro lado do rio, ainda em terras da família Zanqueta. Um luminoso corpo ovalado de tamanho variável, porque de forma estranha, ora se fazia relativamente grande e ora pequeno, saiu do mato em que antes víramos o facho de luz. Surgiu, e a 1 ou 2 metros de altura do solo deu-se a passear ligeiro entre as muitas árvores do extenso potreiro ali existente, contornando-as inteligentemente, de maneira como se as enxergasse. Em seguida, a bola de luz dirigiu-se ao casarão da família Zanqueta, ali efetuando diversas evoluções. Num de seus muitos movimentos, sobrevoou aquela imensa casa residencial, iluminando-a de tal maneira que pudemos ver, por uma janela aberta no sótão, um feixe de vassouras preso a um caibro daquele compartimento. Minutos depois, o corpo luminoso rumou para um córrego seco, no sopé de um morro coberto de mata branca e pinheiros. Ali havia um pequeno canavial, e foi lá que a coisa diminuiu de tamanho a ponto de assemelhar-se a um pirilampo, pois piscava como aquele inseto. Pouco depois, após termos percorrido mais um trecho de estrada, paramos defronte do prédio da escola local, Barão de Cotegipe. Do outro lado do rio havia um paiol para a guarda de cereais. Então, para aumentar mais e muito mais o nosso descontrole emocional, a bola de luz fez-se maior, saiu do canavial do córrego seco, elevou-se e, picando nitidamente, como pica uma bola de ping-pong, veio até perto de nós, a uns 80 metros de distância, pairando junto ao citado paiol, iluminando-o fortemente. Foi então que eu e meus companheiros perdemos a fala. Trancara-nos a garganta e tolera-nos a língua aquela estranha coisa. Sem voz e paralisados, ali permanecemos por alguns minutos, até que o objeto tornou a se mover, dessa vez para voltar à casa do companheiro Zanqueta, por trás da qual se ocultou. Ainda inteiramente mudos, retomamos o nosso caminho. Ao chegarmos à velha ponte de madeira do rio Carreteiro, Zeno tomou a direção à esquerda, rumo à sua casa, e Guilherme e eu, que éramos vizinhos de porta, prosseguimos pelo caminho que dava para as nossas residências. Então, isto até me parece mentira, só encontramos em nós a coragem de dizer um tímido e muito acovardado boa noite ao companheiro Zanqueta. Hoje, tantos anos depois daquele incidente inesquecível, Guilherme e eu, ao relembrarmos tal episódio, ainda nos incriminamos pela covardia com que agimos em relação àquele nosso amigo. Por que não o acompanhamos até a sua casa, local em que o diabo daquela coisa se escondera e certamente ainda estava? O que então Guilherme, Zeno e eu pensamos de tudo aquilo? Ora, tão somente encaixando nos poucos e deficientes conhecimentos de gente interiorana daqueles dias, atribuímos procedência sobrenatural àquela inteligente bola de luz. Lembro-me, inclusive, de que, entre outras ideias descabidas, aventamos a hipótese de que aquele estranho corpo luminoso devia ter algo a ver com a alma do natimorto que estava sendo velado naquela localidade. Zeno Zanqueta faleceu poucos anos depois daquele incidente, vítima, segundo informações, de uma doença estranha. A propósito, hoje, espiritualista que sou, tenho plena convicção de que Zeno, certamente imerso num mundo de luz a saber, já terá compreendido e perdoado a covardia de seus pobres companheiros naquela noite. Mas, enfim, retornando àquele objeto de forma redonda, luminoso e de movimentos indiscutivelmente inteligentes, o que era aquilo? Um disco voador? Uma sonda extraterrestre? The UFO I saw was in a highway in Mexico,
And it was a friend and I. We were driving, and we saw it in the distance. It was moving like this, non-linear, in the horizon. And we said, "What is that?" And we started honking and flashing the lights, and it went like from over there to really close, like a mile away. And it looked huge, and I could see it was a machine. It was not some gas or lit fluorescent thing. It was a machine. And we jumped into the car and we ran scared. We drove away. It followed us for about a minute, 2 or 3 minutes, I don't know. But when I looked back at one point, it was gone. I did get very scared. It also, in the interview that I read, it said that a lot of people thought you were crazy, or they didn't believe you. No, every time I tell the story, people go, "Yeah, sure," but it's true. I mean, the only thing you can do when you have an extraordinary experience is you don't say it, you don't talk about it all the time. You talk about it now and then, and Like right now. well, yeah, but you stand by it. I mean, it's true. So that's the great blessing. I saw it. I know it was not a plane. I know it was not Venus in the horizon. It was a real bona fide UFO. I had a witness too. It was one of my best friends, but he saw it with me, and we, that's the great thing. Having someone to corroborate it is great. Mm-hmm.